Game Over Brasil! Bom, hoje a gente vai falar sobre um assunto que ainda está começando a ser estudado aqui no Brasil. Nenhuma pesquisa efetiva com a nossa população, mas pelo mundo isso já está sendo estudado. E a gente tem um artigo publicado em português, com uma revisão bem legal da bibliografia de artigos sobre transtorno disfórmico corporal. Eu vou explicar um pouco sobre o que é isso, como é que foi feito esse artigo e algumas conclusões que isso foi acontecendo. Como sempre, o artigo é recente, 2025, agora de fevereiro, então o link vai estar na descrição. Eu queria trazer esse assunto não como um alerta, como fazer isso um alarme, mas para você se preocupar. Há alguns anos atrás, o açúcar foi muito pesquisado e aí as pessoas descobriram que o açúcar ele em excesso faz mal. Então você evita o açúcar, assim como praticamente todos os medicamentos em excesso faz mal. Então tudo em excesso faz mal. Esse vídeo ele vem como um alerta para você ou para um familiar seu, e também você vai entender que tem uma reflexão bem legal por trás de tudo isso, né? Vivemos na era das imagens perfeitas, mas o que acontece quando a busca pelo corpo ideal, pela aparência maravilhosa, vira uma doença? E é isso que é o transtorno que nós vamos discutir um pouco hoje. Transformar dismorfia corporal já atinge, né, o transtorno dismórfico corporal já atinge milhões de pessoas pelo mundo. E as redes sociais estão no cerne dessa questão hoje, né? Hoje você não consegue passar 2, 3 fotos de uma rede social se não tiver uma foto perfeita ali entre o seu feed. Hoje vamos explorar o que a ciência revela sobre o impacto das redes sociais no desenvolvimento do transtorno disfórmico corporal, ou TDC. Prepare-se aí na sua cadeira, não esquece de deixar o like, comentar, certo? E vamos lá, né? Esse transtorno, hoje ele ainda está sendo ainda pesquisado, está começando a ser pesquisado esses dois tipos essa simbiose entre rede social e o TDC. O artigo ele faz um levantamento de mais ou menos uns 3.000 artigos científicos sobre o assunto. Depois dá uma olhada lá na metodologia, ele vai filtrando esses assuntos por relevância, por metodologia. Enfim, ele chega numa base de 16 assuntos, 16 artigos sólidos. Então ele chega nessa base de 16 artigos bem sólidos para fazer essa revisão bibliográfica e trazer algumas informações. A preocupação com a aparência, ela não é de hoje, né? Então, o ser humano se preocupa com a aparência desde os tempos modernos. Então, teve o boom da moda, o boom das coisas para beleza. Então, isso não é de hoje, essa preocupação com a aparência. O problema é quando isso passa do limite, né? Isso gera uma doença. E às vezes vira uma doença crônica, mas essa doença não é acompanhada só pelo toque, ela vem com outros tipos de doenças psicológicas que precisam ser tratadas juntos, né? A dismorfia muscular, ela atinge mais homens. A dismorfia corporal, ela é como um todo, né? Então, esse transtorno dismórfico corporal, ele é um todo, ele junta um monte de coisa. Então, você está insatisfeito nas mulheres, principalmente, com a pele, com o nariz. Então, ela acaba passando dos limites, acaba virando uma doença. Os homens mais atingem a parte de músculos e de pelos corporais. Então, o artigo ele vai conversando e vai dando uma explicação do que cada tipo de gênero, apesar que o TDC ele atinge igualmente homens e mulheres, não existe uma diferença em quem ele atinge mais. O que tem a diferença é que os homens eles acabam desenvolvendo a doença mais em querer músculos, então nunca está satisfeito com o corpo, quer sempre cada vez mais músculos. E as mulheres pele, cabelo, nariz, e isso tudo vai desencadeando uma doença que também leva a muitos tratamentos médicos, né? Muitas intervenções cirúrgicas, cada vez para ficar cada vez mais perfeito. Estima-se que hoje, né, 2,4% da população
dos Estados Unidos sofrem de TDC. E mais comum do que muita gente imagina. Isso é uma coisa que está vindo com a rede social. Porque antigamente você não conhecia tantas pessoas. Hoje você também não conhece tantas pessoas, mas você vê muitas pessoas. Antigamente você conhecia a galera do seu bairro ali, das suas ruas próximas, a galera do seu trabalho, e mais ou menos você via esse tipo de pessoas, sei lá, umas 60, 70, 80 pessoas você via corriqueiramente, e você convivia com 10, 12, 13 pessoas. Hoje não, hoje você continua convivendo mais ou menos com essas pessoas, mas você vê muita mais pessoas, por causa que a internet te entrega milhares de pessoas. E essas pessoas normalmente têm um filtro no rosto, ou eles vivem daquilo, ela tem a perfeição, tem procedimentos cirúrgicos, e você acaba se comparando com essas pessoas. E isso acaba gerando esse transtorno. O TikTok e o Instagram, o Snapchat, eles, de acordo com a revisão bibliográfica desse artigo, são os principais desencadeador do TDC. Por quê? Justamente por causa disso, por causa dos filtros, né, da aparência. Eu acredito que você já tenha visto diversos TikToks da pessoa antes e depois, né, com filtro, com maquiagem, com todo o recurso, e a pessoa na vida real. Muitas das vezes, se você encontrar aquela pessoa na rua, você nem reconhece se ela não tiver com a maquiagem, principalmente os filtros de inteligência artificial. Então, o que o artigo mostra? Que o TDC, muitas das vezes, acontece porque veio desenvolvendo mais, né, depois da pandemia. O que aconteceu? Depois da pandemia, as pessoas ficaram isoladas. As pessoas isoladas, elas correram para a rede social. E na rede social, elas começaram a interagir lá, cada vez mais e mais. E na rede social ninguém é triste, ninguém tem problema, então todo mundo é feliz, todo mundo tem um filtro mágico. E as pessoas começaram a se comparar com elas, lógico, junto com alguns outros tipos de doenças já ou pré-existentes ou que foram desenvolvendo. Eles informam muito com a depressão, com o isolamento social. Esse tipo de doença vai também desenvolvendo o TDC ao longo do tempo, né? Caso as pessoas não se cuidem, caso a sociedade mesmo não entenda que isso não é, o padrão de beleza não é esse, né? Não é um filtro do estragar, aquilo é um padrão de beleza inalcançável. Mostrar um carrossel, né? De imagens o tempo todo, o feed, né? Nada mais é do que um carrossel que não para de vir imagens. O seu olho vai acabar, porque tem aquela frase, né? A beleza está no olhar de quem vê. Porém, a partir do momento que você o tempo todo vê apenas coisas no Instagram irreais, belezas irreais, você se olha no espelho e fala, meu, eu sou feio. Como é que essa pessoa pode ser tão bonita? Eu sou feio. Então você vai tentar atrás dessa beleza. Aí você vai, vamos supor, entra na academia, treina. Você vai voltar na internet e vai continuar achando que seu corpo não tá bom. Ou você faz procedimentos faciais, você usa cremes, as mulheres usam cremes, façam maquiagem e tudo mais, e você vai olhar para a internet e falar assim, mas eu não sou igual. Não vai ser nunca igual. O filtro que tem lá, a produção, a luz, a câmera, enfim, são milhares de coisas que envolvem uma produção de Instagram, uma foto de Instagram. Que as pessoas, e você vai falar, não, mas eu não, eu entendo que você não. Você pode ser que não, ou você pode ser que sim. O problema essa beleza não é alcançável. Para sustentar aquilo ali, existem filtros, existem milhares de coisas que na vida real não acontece. E a vida real é onde nós vivemos, é onde as coisas são possíveis, certo? Esses estudos todos, eu volto a repetir, não é para alertar, não é para fazer um grande alerta, é simplesmente para você se monitorar. Assim como você sabe, óleo, açúcar, eles prejudicam sua saúde a longo prazo, e você se policia o máximo possível, isso também é mais um alerta, né? Lembrando que esses estudos não foram aplicados no Brasil, essas metodologias de pesquisas não foram, mas elas foram aplicadas no Reino Unido, na França, nos Estados Unidos, na Arábia Saudita, na Nigéria e no Líbano. Então, tem estudos a partir de 150 até mais de 7 mil pessoas
nesses estudos. Então são uns estudos bem sólidos, é um alerta que está começando, mas como tudo na internet está moldando a nossa vida, esse vem mais um estudo para você entender que não estou dizendo para você parar de entrar, não entre nunca mais, não estou falando nada disso. Estou dizendo que você tem que ter um seu próprio filtro mental, tipo, ó, isso aqui é inalcançável, ou eu vou fazer academia por saúde, por beleza, tudo bem, é válido, mas não para se atingir um nível inalcançável. Uma foto, para quem acompanha campeonatos de fisiculturismo, o cara um dia antes posta uma foto que ele tá surpreendente, maravilhoso, e no dia não tá. E aí tem milhares de desculpas, não sei o quê, mas na verdade, no fundo, tem um filtro. É uma edição de Photoshop, é alguma coisa que foi feita ali para criar um hype que na hora da realidade não se comunica com o virtual. Então, os exemplos estão aí. E aí basta nós. Às vezes você nem prestou atenção nisso. Às vezes você nem está entendendo que o Facebook, o Instagram e qualquer outra coisa está fazendo com que a sua realidade seja percebida diferente. Tanto que no mesmo artigo eles falam que o YouTube não gera esse tipo de comportamento, né, esse tipo de doença, por diversos fatores, né? Mas o importante é que o que mais está dando esse tipo de problema, desenvolvendo esse problema, são as redes de foto e de feed, né? Rápido. O isolamento social, né? Caso você está aqui ou você caiu ou você conhece alguém, o isolamento social é uma das características de quem está começando a sofrer esses tipos de transtorno, né? Não só esse. Então, o isolamento social é um indício muito ruim, né, para esses problemas psicológicos, psiquiátricos. A parte de comparação com o espelho, ou se compara muito com o espelho, eu não estou falando, novamente, você olha, não sei o quê, o excessivo comparação com o espelho, não, eu não me olho no espelho, eu me acho feio. Isso são coisas que podem caracterizar algum tipo de TDC, né? Outra característica que tem para as pessoas que estão em TDC é sempre procurar procedimentos estéticos em excessividade. Isso, lógico, os médicos também eles acabam verificando, né? A pessoa tem vários procedimentos e um sentimento de que sempre está feio. Então, são alguns sintomas pequenos que, lembrando, né, o TDC ele não é isolado, né, ele não vem numa coisa só. Então, eu tenho problema com a minha aparência e é só isso. Não, ele acaba vindo com depressão, acaba vindo com uma série de outros problemas que ou é causado, ainda não tem estudos muito sobre o assunto, se o TDC é o início ou se ele é uma parte do problema. Então, hoje, realmente, a gente não pode... não estou falando um alarmismo, mas é uma coisa para se controlar. É uma coisa para se conversar com as pessoas. O padrão de beleza, o que está acontecendo. Isso é uma forma de moldar a nossa realidade. Esse tipo de padrão de beleza está moldando a nossa realidade. E a gente sabe que não é isso, né? O mundo virtual não é a realidade visual do mundo real, né? Então isso tem que ficar bem claro. E agora, quais são qual é o papel das plataformas da rede social, né? Os algoritmos eles têm a tendência a impulsionar mais vídeos bem editados, fotos bem editadas, dancinhas bem editadas. Eles influenciam a cultura de um jeito ou de outro, né? Quantas vezes você já não viu esse ambiente instagramável ou aquela comida instagramável? Então, instagramável justamente está vindo nessa onda de remeter a um padrão de beleza, né? Então, sim, as redes sociais elas estão aí, não tem como fugir. A única coisa que a gente tem que fazer é realmente, às vezes, se programar e se planejar para não cair nessas armadilhas, né? Da nova forma de ver o mundo, né? Falta de regulamentação sobre tudo isso é uma coisa que realmente a gente nem sabe como é que regulamenta, se vai regulamentar, se não, porque essas doenças, assim como a sociedade está sendo
moldada pelas redes sociais, novas doenças vão surgir. Porque é um novo jeito de ver o mundo, é um novo jeito de acompanhar a notícia, é um novo jeito de se relacionar, é um novo jeito de tudo. E vão surgir novos problemas para a sociedade lidar. E outros vão acabar, né? Então é isso, fica aqui algumas das nossas reflexões sobre isso. O artigo ele está muito bem escrito, ele explica lá muito bem. As mulheres elas desenvolvem um TDC diferente dos homens, um TDC mais, às vezes até mais severo do que os homens. Os jovens da geração Z, que é entre 14 e 24 anos, né, eles acabam tendo a autoestima corporal mais afetada, eles desejam de ficar magro, né, desejam de um corpo mais aceitável nos padrões, né, da nova sociedade, ou nos padrões da internet. Já a geração Y, eles só têm um foco mais no corpo, né? Eles não acabam gerando outros tipos de doenças. Então, o artigo está muito bem escrito, ele está na descrição como um link, e eu agradeço, você ficou por aqui, né? Muito obrigado, e fique de olho. É um problema que está começando, que a gente tem que entender, conversar com as pessoas próximas e explicar que o padrão de beleza da internet muitas das vezes é inalcançável. Muito obrigado e valeu!